Vamos bater um papo sobre viagem comigo enquanto eu tempero um frango? Houve boatos que eu mudei, hein? E os sinais estão aí escancarados. Eu quero muito bater um papo com vocês sobre viagem com mais de 30 anos, sozinha. É mais focado por sozinha, mas talvez se encaixe aí com quem vai viajar, enfim, com outras pessoas. Porque a maioria das minhas viagens, elas são sozinhas, mas claro, né, faço amigos pelo caminho. Mas vamos a uma apresentação rápida, então. Meu nome é Carla, eu tenho 32 anos, sou apaixonada por viagem e essa minha paixão já me levou a conhecer 35 países desse mundão. Mas tudo começou quando eu tinha 25 anos de idade, que eu fiz o meu primeiro mochilão, uma Eurotrip. E ali foi uma viagem de 2 meses, eu fiz sozinha. Eu voltei para o Brasil decidida a viajar mais, então eu comecei a trabalhar ali, né, muito focada somente em juntar dinheiro para viajar. E nisso eu me preparei e aos 26 anos eu saí para uma viagem que durou 11 meses. Na viagem, essa viagem ela não tinha data de retorno, eu não sabia quando eu voltaria. Ela começou na África do Sul e, enfim, eu terminei na Europa com quase 11 meses de viagem. Enfim, ali, né, foi entre os 26 e 27 anos, eu voltei para o Brasil, fiz algumas viagens curtas, teve o tempo do Covid, e no ano passado, com 31 anos de idade, na verdade eu tinha 30, daí com 30 e 31 anos de idade eu fiz uma viagem de 7 meses entre Ásia e Europa. E eu notei uma diferença drástica entre a Carla com 25, 26, 27 anos viajando e a Carla 30 a mais. Dizem que é pra vender o peixe, né, gente? Eu vou começar vendendo o meu frango aqui, pedindo pra vocês deixar um likezinho maroto pra fortalecer o vídeo, pra fazer ele chegar a mais pessoas, enfim. E eu estar fazendo mais vídeos aqui pra vocês. A Carla de 25, 26, 27 anos, ela viveu uma fase extremamente festeira em viagens. Eu pouco ficava sozinha, sempre gostei de ficar sozinha, mas eu pouco ficava sozinha. Então era muito fácil eu chegar num hostel ou num voluntariado e rapidamente já fazer amizade e ir para algum rolê. Então era a minha maneira, principalmente, de se divertir, era bebendo. Então eu bebi muito e eu lembro facilmente que naquela minha primeira viagem ali, que foram 2 meses, eu já tinha data de retorno para o Brasil, eu estava aproveitando como se não houvesse o amanhã. Então, como se o mundo fosse acabar. E desses 2 meses de viagem, uns 30, 35, talvez 40 dias, eu saí frouxa, assim, de sair para pegar festa e beber e curtir, enfim, né, conhecer pessoas. Eu sempre gostei muito de socializar, eu sempre gostei muito de estar perto de outras pessoas. E uma coisa, assim, que eu comecei a viajar sempre com baixo custo, assim, eu já tinha, claro, viajado pelo Brasil e ficado em hotel, já tinha tido experiências melhores, assim, em acomodações, enfim. E nessas minhas viagens aos 20 e poucos anos, foram todas com baixo custo, então eu fiquei dividindo quarto com muitas pessoas. Gente, na boa, nessa minha vida de viajante eu já dividi quarto com mais de 500 pessoas, frouxo assim, porque eu ficava em quartos compartilhados, às vezes com 16 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, raramente ficava num quarto com 4 pessoas. Ficava facilmente em quartos mistos, né, com homens e mulheres. Então, muitas vezes eu ficava em algumas acomodações mais precárias, assim. Tem muito hostel confortável por aí, mas às vezes, dinheiro curto, eu ficava em acomodações realmente precárias. Que o chuveiro era ruim, que, enfim, a cama era ruim. Mas eu nunca tive muita frescura. Até pra falar a verdade, agora com mais 30, eu fui pro Nepal. Passei 2 meses no Nepal, fiquei hospedada numa casa que não tinha banheiro, então lá no Nepal é muito comum o vaso sanitário. Não existia o vaso em si, é só um buraco ali, né? Famoso banheiro turco. A família comia com a mão, eu comia ainda com uma colher. Mas a gente sentava no chão, não tinha chuveiro. Então, eu nunca tive muita frescura com essa questão de, tipo,
preciso de conforto e tal. Mas com 26 anos eu tava nem aí, gente. Eu lembro que na África do Sul eu dormi num colchão, que ele era dessa finura aqui, era muito fino, e por mim tava tudo bem. Eu dormi, tipo, semanas naquele colchão. Só que com mais 30, eu percebi que um confortinho é muito mais bem-vindo, sabe? Não que, tipo, tem isso, vai, né, não tem, vai tu mesmo, beleza. Não tem problema pra mim ficar sem um banheiro e tal, mas eu prefiro ter um banheiro, eu prefiro ter um chuveiro, eu prefiro ter uma cama melhor pra dormir. E muitas coisas que antes eu aguentaria por muito tempo, agora com mais 30 eu já não aguento mais, sabe? Na prática eu percebi isso porque com 26 anos, gente, ali com os 20 e poucos, eu viajei até 11 meses, mas eu aguentaria viver naquele ritmo de festa e acomodação compartilhada e, enfim, né, sem muito conforto por muito tempo. Agora com 30 e poucos anos, ali eu tava com 31, naquelas condições, com 2 meses eu já tava tipo, nossa senhora, eu preciso de um espaço pra mim, eu preciso de conforto e silêncio. Nossa, o silêncio pra mim é a coisa que mais pegou. Eu cheguei até numa fase dos 30 e poucos ali, que eu comecei a viajar, eu fiquei 4 meses sem beber, e tipo, por escolha mesmo, e raramente indo pra festas, priorizando programas mais diurnos e dormindo mais cedo. E outra mania que eu adquiri após os 30 e poucos, após os 30, acordar cedo, tipo 5 da manhã. Gostava de ver o sol nascer e fazer exercício físico de manhã, uma coisa que eu não fazia ali com 20 e poucos. E a questão do barulho e troca de energia pegou muito pra mim. Essa coisa que antes eu conseguia ficar ali em comunidade, muitas pessoas, por muito tempo, pra mim, às vezes, um dia inteiro, se eu não tirasse um minutinho sozinha ali, ao fundo vocês escutam a minha gata. Ela tá em outro cômodo aqui. Enfim, senão ela fica aqui quando eu tô fazendo frango, ela quer pegar o frango a todo custo. Mas enfim, antes o que eu conseguia ter muito essa troca de energia, com 30 mais eu não conseguia. Às vezes eu passava o dia inteiro com pessoas, à noite eu precisava ir para um espaço e ficar sozinha. Nem que fosse um quarto compartilhado, mas botar o fone e ficar na minha. E às vezes eu precisava ter muito mais espaço de tipo uns 4 dias isolada, principalmente se eu fosse pra festa e, enfim, perdesse uma noite de sono, eu já precisava de uns 4 dias ali para recuperar as minhas energias. O franguinho tá cortado. Agora vamos para a parte dos temperos. Cebola. E outra coisa que eu notei, gente, meu Deus, eu estou chata e às vezes insuportável, principalmente com pessoas um pouco mais novas. E a culpa não é das pessoas, assim, eu sei que sou eu, porque é muito comum ali na Ásia ter uma galera de 20 anos viajando, 18, galera bem novinha. E eles têm, né? Não vou generalizar, porque eu conheci muita gente, tipo, mais tranquila com essa idade. Mas a grande maioria tinha uma energia imensa e fazia uso excessivo de drogas e também de álcool, principalmente álcool, assim, é demais e não tinha muito essa questão de noção com barulho. Então ia pra festa, chegava no quarto fazendo muito barulho, incomodando, e eu já não tinha tanta paciência. Enfim, como eu tinha antes, de tipo, às vezes acordar, geralmente eu chegava às vezes com essas pessoas, né? Mas, ou então acordar ainda, conversar, oferecer um copo d'água, ou até às vezes acordar e sair com eles, tipo, de novo, não sei o que. Não, vamos lá, ver o sol nascer na praia, alguma coisa, eu ainda ia pra rolê.
nessa questão, às vezes, de estar na acomodação e depois até dormindo e sair. Eu era muito topa tudo e hoje em dia não. Eu topo muitas coisas, mas tem que ser algo que me convém muito, sabe? Mas claro, né? Vou pra festas viajando, tenho aberturas, mas é um limite menor. Assim, tipo, eu vou, mas não é uma coisa que a minha viagem vai ser apenas festa e tal. Eu ainda sei aproveitar muito mais. Eu estou muito mais de um passeio, uma questão diurna, algo mais tranquilo, e que não envolva ressaca, porque a ressaca pós-30, ela é vitalícia. Ela parece dengue, ela dura, sei lá, 3 dias no seu corpo. Cebolinha picada, bem picadinha. Já aproveitei, peguei os limõezinhos que eu vou usar que estavam na geladeira. E esse alho, gente, não sei se vai focar, é um molhinho de alho, que daí já vem trituradinho, uma benção. Meu Deus, isso aqui facilita demais pra mim. Daí eu estava ficando no nível irritada já com essa questão, sabe? E daí tu não quer fazer alguma coisa, ai meu Deus, o tempo tá passando e você tá aqui, não vai fazer nada e tal. E tipo, as pessoas não sabendo respeitar o espaço e a vontade. Mais tempero, eu falei que era tempero com frango, né? Mais um temperinho pronto que eu uso aqui. Esse daqui, ó, completo e sem pimenta. Um temperinho arisco. Boto um pouco. Agora, curry. Gosto muito. Que delícia, né? Pimentinha do reino, só um pouquinho. Não sou tão fã de pimenta. Só um pouquinho, lasquei de pimenta ali dentro. Agora mexe tudo. Bora cortar o limãozinho. 2 limões. Então, gente, a pessoa que tava com 11 meses viajando e aguentava viajar mais naquele ritmo, com 2 meses eu já percebi que a vida de backpacker, de mochileira, já não daria tão certo pra mim, que aquela viagem talvez não durasse tanto quanto eu imaginei. E outra coisa que pesou muito, além disso tudo, foi a questão de ficar mudando pra lá e pra cá direto. Eu tô salivando aqui porque limão é minha fruta favorita. Nessas minhas viagens, né, por exemplo, aquela de 2 meses, eu fiz 11 países. Naquela de 11 meses, eu fiz 14 países, passei por alguns que eu já tinha passado antes também. Enfim, eu fiz algumas viagens bate e volta aqui no Brasil, viagens mais curtas, com data de retorno. E nessas viagens mais curtas, eu costumo aproveitar bastante, mas daí assim, ó, eu vou pra festa, eu faço passeio, ando pra caramba, amo andar. Independente se a viagem é longa ou curta, eu gosto de passear e de conhecer lugares. Mas eu já pego um quarto, se eu for no hostel, um quarto feminino, com menos pessoas. Às vezes eu pego um Airbnb, eu já vou com um pouco mais de conforto. Continuo pegando transporte público, fazendo outras coisas, mas eu me permito até um pouco mais de conforto. Então, nessa viagem de 11 meses aos 20 e poucos anos, eu fiz 14 países. Agora, nessa última viagem de 7 meses, eu fiz 8 países. E com 2 meses, né? E tipo, por exemplo, eu passei quase 3 meses na Tailândia. Eu fiquei em várias cidades. Eu troquei de acomodação, assim, ó, fui pro norte, pro sul, fiz o centro ali um pouco, fui para ilhas. Então, eu realmente, eu me mudava. Costumava, às vezes, ficar mais tempo num país, mas eu me mudava de cidades e locais, enfim. E essas mudanças, elas estavam, nossa, me desgastando, principalmente quando era para longas distâncias, onde tinha que pegar aeroporto, fazer a mochila tudo de novo. Daí eu tava viajando de mochila, porque viajar de mala na Ásia é muito complicado, gente, eu não indico. É muito precário, às vezes, os locais, então você não dá pra ficar carregando mala, subindo escada, às vezes pulando barco de mala, então um mochilão, né? Daí ficar carregando a mochila pra lá e pra cá, e montando coisa, e hostel, fica no beliche de cima, no de baixo, e muda pra cá.
e pega transporte, tipo, que tu demora às vezes, nossa, no Nepal, gente, 200 quilômetros, 11 horas eu levei num balanço assim, ó, que tinha até pelos corredores baldinhos no chão, para as pessoas vomitarem, enfim. Então, já não, nossa, eu já tava de saco cheio. Com 2 meses de viagem eu me toquei que aquela viagem não duraria tanto, que viver como backpacker já não dava pra mim. Eu segui a viagem até 7 meses, ainda conseguiria ir um pouco mais. Eu comecei a moldar as coisas. Então, assim, às vezes eu ficava numa acomodação quando eu ia mais turista, ou quando eu fiquei em Paris, eu fiquei num quarto para 3 mulheres só. Então era mais tranquilo. Enfim, eu comecei a já pegar hostels que não fosse party hostel. Eu peguei alguns, né? Até fiz um voluntariado na Full Moon Party lá da Tailândia. Eu tava por lá e eu falei, vou viver essa experiência, dividir quarto com 14 pessoas. Foi um inferno, não tinha uma janela no quarto. Mas aproveitei bastante a festa, enfim. Mas eu tentei equilibrar as coisas e para locais que eu via que as referências já eram mais tranquilas e tal. E foi isso, eu consegui moldar mais a cada 30 mais como backpacker por um longo período, mochilando e tal. Não é nem pelos perrengues, porque os perrengues sempre vêm com ensinamento, enfim, até botam uma emoçãozinha a mais na viagem. Não é nem estar cansada de passar tanto perrengue, como nessa viagem eu passei muitos perrengues. Eu caí de moto, meu celular derrubou no rio, eu tive vários picos de estresse, de ansiedade e tal, mas não foi nem isso que me fez definitivamente parar de viajar. Mas eu percebi que o meu perfil já não cabia mais porque eu imaginava. Porque quando eu comecei a viagem com 30 mais, a viagem mais longa, eu achei que, meu Deus, ia ficar 1 ano e meio ou mais naquela pegada. E não, gente, eu basicamente me ouvi, tentei moldar algumas coisas, eu entendi que aquele perfil já não se encaixava mais no meu perfil. Agora eu quero saber de você. Me conta, o que você notou que mudou após os 30 anos, sendo nessa vida de viagem ou não? Porque na vida pessoal, na vida no dia a dia sem viagem mudou muita coisa, até se vocês quiserem eu quero trazer um vídeo sobre isso, mas seria bacana compartilhar. E agora deixo vocês com o meu franguinho que daqui a pouco já vai pra panela. Tá muito cheiroso, gente. Quero saber se vocês gostaram do vídeo, me conta aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.